Então vamos a isso. Eu vou aqui libertar novamente espaço. Mesmo na ficha, no livro de fichas, não haverá muito espaço se quiserem fazer os cálculos ou os algoritmos das várias operações. Eu vou transportar esta medida aqui para esta ponta. Portanto, isto é o comprimento real do campo e a largura real do campo de futebol é de 7.000 centímetros. Muito bem. Agora já temos aqui um campo de trabalho disponível para continuarmos os nossos cálculos. Então, eu, como me interessa passar as minhas unidades para metros, para depois fazer logo a correspondência para os centiares, vou fazer corresponder aos meus centímetros a medida em metros. Ora, eu sei que quando passo de centímetros para metros, e estamos a falar de números inteiros, portanto que têm zeros, eu retiro 2 zeros. Então, eu vou escrever um número inteiro. Eu sei que para passar de centímetro a metro, centímetro passo para decímetro, decímetro passo para metro. Corto 2 zeros. Então, 12.000 centímetros correspondem a 120 metros. No caso da largura, a mesma coisa. Eu vou transformar esta medida em metros, vou colocar um número e fazer a correspondência. Então, centímetro, decímetro, metro. Então, 7.000 centímetros, correspondem a 70 metros. Vou retirar para não atrapalhar. Agora é só calcular a área. A área vai ser o produto entre o comprimento, 120, vezes a largura, 70. Estamos a falar agora em metros. Podemos fazer o cálculo utilizando o algoritmo, para que não haja enganos. Então, 120 vezes 70. Ora, nós sabemos que 0 vezes qualquer número dá 0. Nós podemos aqui colocar, para quem tiver dúvidas, 7 vezes 0 são 0. Lembrem-se que colocamos o algarismo das unidades alinhado com o número, com o algarismo que estamos a multiplicar. 7 vezes 2 são 14. E vai 1. 7 vezes 1 são 7. E 1, 8. Fazemos a adição. Estes tracinhos já não são aqui precisos. E então, determinamos que a área do campo de futebol é de 8.400. E atenção, porque multiplicamos metros por metros, 8.400 metros quadrados. Mas ainda não acabou. Porque a pergunta não nos pede a resposta em metros quadrados. A pergunta pede-nos a resposta em centiares. Temos que fazer a correspondência.
8.400 metros quadrados correspondem a 8.400 centiares. Então, depois deste trabalho todo, a nossa resposta seria o campo de futebol tem a área de 8.400 centiares. E está resolvida a questão 2.2. Ainda falta uma. A questão 2.3. E a questão 2.3 diz o seguinte: quantas vezes teria um jogador de correr do fundo de uma baliza ao fundo da outra em linha reta para percorrer 1,2 km? Então, o que nós precisamos de saber é quantas vezes um jogador teria que correr de uma ponta à outra do campo até fazer 1,2 km no seu percurso. Vamos voltar ao nosso esquema e vamos aqui colocar o nosso campo de futebol. Nós sabemos, pela pergunta anterior, que o comprimento do campo é de 120 metros. Ora, as balizas situam-se aqui, portanto, o comprimento do campo é de 120 metros. O nosso jogador faz 120 metros para um lado, outros 120 metros para o outro, outros 120 metros para o outro, até chegar ao quilómetro, 2. Então, nós temos que saber quantos percursos ele faz para um lado e para o outro, até chegar a fazer um percurso de 1,2 km. Vamos aqui colocar os nossos dados. O comprimento do campo é de 120 metros. Nós queremos saber o número de percursos que o nosso jogador tem que fazer de baliza a baliza, até atingir o total de 1,2 km. Então, nós teremos que, em primeiro lugar, olhar para as duas unidades que nos são apresentadas, e elas são diferentes. Temos 1,2 km e temos 120 metros. Para fazermos a comparação ou estabelecermos alguma relação entre valores e medidas, nós temos que usar a mesma unidade de medida. Então, podemos transformar os nossos metros em quilómetros ou os nossos quilómetros em metros. Vamos, talvez, por ser mais fácil, transformar os nossos quilómetros em metros. Ora, eu sei que 1 quilómetro são 1000 metros. Então, eu consigo descobrir facilmente que 1 km, 2 corresponde a 1200 metros. Ora, aqui já temos a mesma unidade, já conseguimos fazer aqui alguma comparação. Temos 120 metros e temos 1200 metros.
quase que conseguimos fazer este cálculo de cabeça. Vamos lembrar, o campo tem 120 metros e o jogador vai andar a correr de um lado para o outro até fazer 1200 metros. Ora, quantas voltas é que ele tem que dar? Voltas, percursos. Quantos percursos é que tem que fazer de um lado para o outro até fazer 1200 metros? Podemos fazer o cálculo de cabeça, podemos fazer uma operação. Uma das operações que podemos fazer é dividir os 1200 metros por cada um dos percursos, ou seja, por 120 metros. Ou podemos então colocar a nossa operação 1200 metros a dividir por percursos de 120 metros. Esta conta é relativamente fácil se nós pensarmos que um número para obter mais um zero é multiplicado por 10. Então, o resultado desta nossa operação vai ser 10. Cortamos este zero com este, dividimos 120 por 12 e obtemos o resultado 10. Vamos confirmar. 120 metros feitos 10 vezes em 10 percursos. Ora, eu sei que a regra de multiplicar por 10 é acrescentar um zero quando se trata de números inteiros. Então, o número mantém-se e acrescenta-se um zero. Então, o jogador terá que fazer 10 percursos para conseguir percorrer 1,20 km de um lado para o outro, percorrendo o espaço ao comprimento do campo, portanto, da distância entre baliza a baliza, até atingir esta distância. Eu espero que tenham conseguido resolver os problemas e até à próxima!